É, e dá reflexo. O teu não dá reflexo, não. O teu não tá com reflexo, não. Mas Essa hora não. À noite não. amigo do Super-Homem, em homenagem a você. Quase que eu gostei uma também, né? Procurei do Pantera. Tá bom. Bom, gente, nós estamos aqui no programa Fala Comigo, hoje com o professor Silvio. Ele vai estar batendo papo com a gente sobre pandemias em história. E ele vai estar conversando aqui um papo muito legal sobre as pandemias, o que é a pandemia, como é que, o que a história tem a dizer sobre isso, como é que é o comportamento da população diante das grandes pandemias, é o que a gente está vivenciando aí agora, nesse período, e eu quero convidar você para ficar com a gente nesse bate-papo. Gostaria desde já de ouvir o Silvio, ele vai estar se apresentando aí para o pessoal. Fala, Silvio. Tudo bem, Júlio? Tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E segundo, é ótimo falar para as pessoas, né, sobre pandemia, é um momento que a gente está vivendo agora, mas as pandemias também têm história, então é interessante a gente saber um pouco o que já aconteceu antes, né, no passado, sobre isso. Eu sou professor de História da Universidade Federal Fluminense, sou doutor em História das Ciências e da Saúde pela Fiocruz e mestre também pela Fiocruz, mestre e doutor em História das Saúdes e da Ciência. Trabalho mais com o século XIX, né, saúde de escravos. Bom, estou aqui hoje a convite do professor Júlio para a gente bater esse papo. Legal, eu quero também dizer que a gente está muito feliz em poder te receber e eu sei que o papo vai ser muito bom, muito esclarecedor. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, que você esclarecesse para os telespectadores, para os internautas, de uma forma geral, que não conhecem, não sabem bem o que significa, eu queria que você dissesse, assim, em termos gerais, para o grande público, o que é uma pandemia. Bom, isso é ótimo, Júlio, para a gente se entender, né? A gente ouve falar pandemia e talvez não saiba bem o que significa. Pandemia é a classificação que se dá para uma doença que ela tem uma explosão, né, em todo o planeta. Ou seja, nesse exato momento, usando o coronavírus como exemplo, nesse momento o coronavírus está em epidemias, né, em diversos países. Então, o que é uma epidemia? Epidemia é quando uma doença ela explode o número de casos, né, de doentes. Quando você tem muitos doentes daquela doença, acontece uma epidemia, né, num lugar, né, uma epidemia. Por exemplo, o que é diferente de um surto. O que é um surto? Vamos supor que a gente fala que tem um surto de dengue aqui no Meier, que é o bairro onde eu moro. Então, é um lugar bem restrito, uma cidade, né? Aliás, um bairro, um lugar restrito onde acontece uma explosão de casos de uma doença. Quando isso aumenta para uma cidade, um país, isso se torna uma epidemia, ou seja, um lugar, né, maior, um estado, um país, uma cidade grande, tem uma doença onde explodem muitos casos ao mesmo tempo, né? E uma pandemia, então, é isso, só que em diversos países, ou num continente, ou em vários continentes, como é o que está acontecendo agora com a Covid-19. Então, é por isso que se diz que nós estamos vivendo uma pandemia, porque acontece no globo, né? De uma forma ampla no Exatamente. mundo inteiro, ou quase no mundo inteiro. Ou seja, a Covid-19 está na China, está na Europa, está no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, em quase todos os continentes, acho que todos os continentes do globo estão acontecendo ao mesmo tempo essa pandemia, né? Ok, obrigado. Agora, como é que as pessoas se comportam, né? O que a história tem a dizer sobre o comportamento das pessoas que durante uma pandemia? Como é que elas enfrentam isso? Eu vou começar, essa eu vou demorar um pouquinho para responder. Eu vou começar Fique à pelo vontade. seguinte. Bom, pandemias existem desde que o mundo é mundo, né? A gente lê isso em diversos documentos da história.
Mas eu vou tratar assim das principais, né? É claro que antes dessa epidemia que eu vou falar, que é a peste negra, que todo mundo, de certa forma, já ouviu falar ou na escola, ou em filmes, ela é muito retratada em filmes também, né? Ficou muito no imaginário social nosso, né, humano, a peste negra, que aconteceu na Idade Média. Mas antes da peste negra existiram outras doenças que tiveram surtos epidêmicos e pandêmicos, né? A peste negra, ela foi considerada a pandemia, né, porque ela assolou toda a Europa, não só a Europa, mas durante a Idade Média, no século XIV, tá? Então, há muito tempo atrás, há mais de 600 anos, há 600 anos, mais ou menos, então, essa doença assolou a Europa, mas ela não veio da Europa. Ela surgiu na China, tá? E o que aconteceu? Da China, ela foi para a Europa. E ela foi para a Europa por conta de uma outra coisa que é importante com a pergunta do Júlio, né? As doenças, elas não dão no ar, né? Elas acontecem sob um contexto histórico, econômico, social. Então, todo esse contexto explica um pouco da pandemia. Então, como que a doença saiu da China e foi para a Europa? Através da expansão mongólica. Nesse momento, o Império Mongol, aquele do Gengis Khan, vocês já devem ter ouvido falar, então ele se expandiu, né, por parte da Ásia e Eurásia, né, até chegando ali às portas do continente europeu. E a partir do comércio, a peste negra vai chegar a partir do comércio, né, no Mar Mediterrâneo, no Mar Negro e na Rota da Seda. Então, junto com esse comércio, a doença chega. E o que é a peste negra, né? A peste negra, hoje nós sabemos, né, é um consenso entre os historiadores da medicina, historiadores de uma maneira geral, que a peste negra é a peste bubônica. O que é a peste bubônica? É uma doença que ela é transmitida por eu não lembro agora se é um vírus ou se é uma bactéria, mas ela é alojada na pulga do rato negro. Esse rato negro até é um rato que é originário na Índia, né? Esse rato feio que a gente vê na rua, que sai correndo e tal, e mata, que a gente não gosta de ver nas nossas casas, é o rato cinza, né? O rato negro é um rato que é originário ali da Ásia. Então, esse rato, ele ia nas caravanas, acabava indo, né, atrás da comida, enfim. E acabou chegando na Europa. E quando chegou na Europa, a alta concentração populacional de algumas cidades fez com que se proliferasse. É claro que a higiene nessa época não era lá das melhores, né? Então as cidades não tinham uma preocupação grande com higiene como nós temos hoje, porque não se sabia, não se ligava diretamente sujeira à doença, né? Então o que aconteceu? Esse rato chegou lá e com a chegada desses ratos, né, na Europa, a doença começou a pipocar em algumas cidades, como Veneza, enfim, as cidades da onde hoje é a Itália, né, cidades comerciais, e foi para a França, enfim. Muita gente morreu durante a peste negra. Para vocês terem uma ideia, morreram 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas durante a peste negra. 40% da população da Europa morreu. Tinham cidades em que 75% da população morreu. Nossa. Então, foi uma coisa muito assim, dramática para o ser humano. E naquele momento, as pessoas achavam que estavam sob o apocalipse, principalmente por conta de alguns outros contextos. Teve uma grande fome antes da peste negra, né, no século XIV. Então, também uma guerra entre a França e a Inglaterra. Sim. Então, o que acontece? Você tinha ali praticamente os 4 cavaleiros do apocalipse, né? A fome, a guerra, a morte, e o outro é o quê? A peste. Agora, a peste, né? Que é a própria peste negra, né? Peste significa doença em latim, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou falar, então... Bom, essa foi a principal,
foi a maior, digamos assim, pandemia, né? E a segunda maior pandemia já foi no século XX, há bem pouquinho tempo, e essa o Brasil passou. Na época, o Brasil ainda não existia na peste negra, quer dizer, o Brasil como país não existia, né? Aqui era um território que ainda não tinha sido explorado pelos europeus, ou seja, os indígenas estavam vivendo aqui pacificamente, ninguém sabia da existência deles na Europa. Mas, com a gripe espanhola, o Brasil já era uma república e o Brasil foi assolado também pela gripe espanhola. Mas isso eu vou falar um pouquinho depois, enfim, do decorrer do vídeo a gente fala um pouco melhor. Mas outra grande pandemia, e essa é de conhecimento de todo mundo, ainda hoje nós temos profilaxia, né? Nós temos cuidado para não pegar, é a do HIV/AIDS. Essa foi a grande pandemia do século XX, né? Do final do século XX e início do século XXI. Né? Então, essas são as maiores pandemias. É claro que tivemos outras, como, por exemplo, a da varíola, que é importantíssima, porque a pandemia da varíola foi a que deu origem a um cuidado médico muito importante, que é a vacina. Né? Foi para curar a varíola que se criou a primeira vacina. O Edward Jenner criou na Inglaterra a vacina. A varíola, ela é considerada extinta da humanidade desde 1980. É claro que uma doença ser extinta não significa que ela não possa voltar, porque, por exemplo, com o aquecimento global, né, o degelo de algumas áreas, pode ser que algum corpo que tenha morrido por varíola seja descongelado e a varíola surja, né, que é o vírus, enfim, vírus e bactérias conseguem ficar inertes ali, né, no gelo, alguns, né? Então pode ser que ela ressurja em algum momento, mas Silvio, ela é considerada extinta. Mas, Silvio, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, aproveitando essa deixa que você falou sobre varíola e vacina, a gente tem visto aí esse movimento, né, que tomou conta do mundo inteiro, mas no Brasil teve muita força no começo do século XXI aí, movimento contra a vacina. Movimentos contra a vacina que fizeram com que, por exemplo, doenças como sarampo, né, retornassem, não, porque ele sempre existiu, mas havia sido controlado de certa forma, e agora ele explode de novo o sarampo aí, uma coisa assustadora. E é interessante que você falou que essas pandemias, por exemplo, no caso da varíola, foi que motivou o surgimento de vacinas que protegeram a nossa humanidade, né, e que agora, de repente, estão sendo colocados em xeque por um conhecimento que não é um conhecimento acadêmico, simplesmente porque o cara achou, o cara bota lá na internet que é contra a vacina, que a vacina não resolve nada e que pessoas estão morrendo ao tomar vacina, e a população acampa essa ideia, toma conta dessa ideia, e aí surgem as doenças, retornam com mais força, né? O papel da vacinação é importante. Pois é, Júlio, com certeza. A vacinação é extremamente importante. Justamente, a vacina ela foi criada lá, se eu não me engano, no final do século XVIII, início do século XIX, e por cerca de 200 anos, que levou para a humanidade toda extinguir a doença. Ou seja, a vacina é eficaz, ela extinguiu a doença. E nós tomamos vacina para diversas doenças hoje que eram pandêmicas, né? Então, quando você vai tomar vacina, quando você toma uma vacina, você está se protegendo de doenças, ou seja, está se protegendo de doenças para você, mas que essas doenças não se tornem uma pandemia de novo. É por isso que nós tomamos vacina. Por isso que hoje se procura muito a vacina do Covid-19. A vacina da gripe, por exemplo, não existia vacina da gripe durante a gripe espanhola. Hoje existe a vacina da gripe, né? A gente está, inclusive, no meio de uma campanha de vacinação dos idosos. Eu já vou falar um pouco sobre isso, mas é importante a gente entender o seguinte: durante uma pandemia, o que acontece? Qual é a característica da pandemia? Muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. Então, isso satura a capacidade que se tem de cuidar das pessoas. É claro que no passado não existiam muitos hospitais, etc. e tal. Mas, mesmo assim, você começa as coisas acontecem muito rápido. Por exemplo,
na Idade Média, né, durante a peste negra, o que aconteceu? Morria-se muito mais gente do que se tinha capacidade de enterrar essas pessoas. Então, os corpos foram se amontoando. Entendeu? Era difícil você conseguir gente para enterrar pessoas. Então, virava um cenário de hecatombe, de destruição, que devastava até o psicológico das pessoas. Isso aconteceu também durante a epidemia de gripe espanhola, inclusive no Brasil, né? Tinha tanta doença, nós tínhamos hospitais e tínhamos coveiros e cemitérios, mas tinham tantas doenças, existiam tantos doentes de gripe espanhola, né, que não tinha, o Estado não tinha capacidade de enterrar esses doentes. Tanto que a polícia foi pega, isso você vê nos jornais da época, a polícia chegava na casa das pessoas que tinham homens fortes e pegavam eles à força para enterrar as pessoas que tinham morrido de gripe espanhola. Os corpos ficavam nas casas porque o Estado não tinha capacidade de recolher. Passava o carro era uma carroça, né, do lixo, a carroça de limpeza urbana, para recolher os corpos que as pessoas já tinham colocado na rua. Os corpos já estavam em decomposição das pessoas. E assim que tirava aqueles corpos, as pessoas iam e colocavam mais corpos, trocavam, era quase que um revezamento, né? Então, era desolador. Então, isso faz com que a epidemia gere nas pessoas um pânico, né? E esse pânico vai fazer com que as pessoas procurem, às vezes, cura milagrosa, coloquem culpa, né? Assim, procurem um culpado. Na Idade Média, porque também a população era muito religiosa e tudo, e você não tinha uma medicina desenvolvida, a medicina não tinha resposta para aquela epidemia, né, de peste negra. Então, uma das coisas que se pensou é que era um castigo divino, era uma punição de Deus, né? Isso fez com que muitas pessoas se tornassem, assim, tivessem uma fé muito, um fervor tão grande que elas começavam a se auto-mutilar, né? Se chicoteavam em praças públicas. Existiam procissões de pessoas se autoflagelando. De autoflagelantes, exatamente. E essas pessoas começaram a influenciar as outras, e acabou que esse movimento de autoflagelantes começou a fazer saques, acabou também perseguindo outros grupos de pessoas, um grupo de pessoas que foi culpado pela peste, né? Claro que eles não tiveram culpa nenhuma, foram os judeus, né? Começaram a dizer que os judeus é que tinham criado a peste, que estavam envenenando as pessoas. E esses judeus foram perseguidos também na Idade Média por causa disso, né? Claro que, enfim, se voltar para a fé nesse momento é muito importante, óbvio, né? Porque as pessoas precisam de um conforto espiritual. Mas naquele momento, as pessoas, por um lado, o conforto espiritual era importante, as pessoas iam para a igreja, as igrejas acabaram virando foco de disseminação da peste negra, né? Isso foi algo, esse é histórico, né? Foi algo dramático. Se proibiu de tocar os sinos da igreja durante o enterro. Por quê? Quando você está num momento, né, normal, hoje, você toca o sino quando alguém morre, ou faz uma missa ou um culto, é uma coisa para reconfortar. Mas no momento de epidemia, muita gente morrendo ao mesmo tempo, o sino acabava virando uma coisa de mau agouro, né? Funesta, do tipo, morreu mais um. Você fazia a contagem dos mortos. E não tinha sino suficiente para ficar tocando, né? Então, quando tinha uma epidemia, até o século XIX aconteceu isso, até na gripe espanhola, havia a proibição de tocar o sino da igreja. Bom, como eu falei, então o que acontece? A população fica aterrorizada, corre para comprar tudo, houve desabastecimento, né? Tanto na gripe espanhola quanto na peste negra, em outras epidemias, há o desabastecimento, há a procura por cura milagrosa, e curas assim, com remédios que não são testados, ou que não... Enfim, não tem nenhum... O remédio não vai curar, mas as pessoas querem. E uma coisa interessante sobre a peste negra, se por um lado a gente fala que
parte das pessoas achavam que era um castigo divino. Por outro lado, a ciência também tinha explicações que para nós hoje soaria muito estranho. Como, por exemplo, uma explicação para a peste negra foi o alinhamento dos planetas. Teve um alinhamento de planetas, eu não sei quais são agora, mas um alinhamento astrológico lá, que fez com que a peste acontecesse. É claro que isso não foi isso que aconteceu, mas era a explicação da época. Assim como a explicação de que seriam os miasmas, né? Miasmas seriam emanações que vêm da terra, do pântano, emanações que seriam venenosas ou apodrecidas, né? Esses miasmas seriam responsáveis pela peste. Então, são explicações que foram dadas na época da peste negra. Já na gripe espanhola, você tem outras explicações, porque a medicina já evoluiu bastante, né? E essas explicações são melhores. Mas aconteceu, como acontece hoje, informações falsas, desabastecimento, carestia de alimentos. Pânico também? Pânico, muito pânico, né? As pessoas tentando fugir, tudo, enfim. Só para encerrar aqui essa pergunta, tem uma coisa que é importante. Os mais pobres sempre são os mais afetados, porque eles são os que têm menos condições de enfrentar as coisas. Se na peste negra, por exemplo, o que aconteceu? O Papa e o rei da França foram para suas propriedades, né, no campo, assim, no lugar que não tinha ninguém. Era só eles, grandes propriedades, onde eles ficavam isolados. Então, só pessoas muito ricas conseguiam fazer isso. E isso acontecia também, por exemplo, no Brasil, quando tinha a epidemia de febre amarela. O imperador subia para Petrópolis, porque lá é mais frio, não tinha febre amarela. É claro que tinham várias explicações para isso, mas no nosso caso os mosquitos não tinham a proliferação de mosquitos como tem num lugar quente e úmido, como a cidade do Rio de Janeiro. Então, os mais pobres eles sempre são mais afetados porque eles têm menos condições de enfrentar. Como hoje nós falamos em confinamento, pessoas pobres não têm como fazer uma compra para 15 dias, um mês, e ficar dentro de casa, né? Então, é por isso que é importante que o Estado tenha um plano para cuidar das pessoas pobres, né? Enquanto existe tempo de epidemia. E a epidemia sempre cria problemas econômicos para os países, sempre. Então, independente de você parar ou não a economia vai sofrer com isso. É claro que depois tudo se resolve, mas no momento a gente sempre tem essa visão de que tudo está dando errado, está tudo ruim, né? Muito bom, muito bom. E é muito esclarecedor também, muito interessante. E aí eu queria agora pensar no Brasil. Vamos falar um pouco agora do Brasil, que fica mais próximo do nosso... A gente começou falando do mundo, das pandemias, vimos elas no mundo, como elas se dão, como é que as pessoas reagem. Aí a próxima pergunta como as pessoas se comportam em pandemias, né? Por exemplo, as pandemias no Brasil, existem semelhanças com as pandemias que existiram lá fora, que já existiram, né, que a história mostrou para a gente, com o coronavírus hoje? Como é que se dá essa questão? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Bom, desde que o Brasil foi descoberto, ou enfim, desde que foi colonizado, existem epidemias, né, registros de epidemias. A primeira que a gente pode pensar é a varíola, né? Porque quando a varíola chega no território colonial português, né, a população das Américas, todos os indígenas das Américas, eles não tinham imunização contra a varíola, é uma doença desconhecida. Então, a varíola arrasou as populações americanas, desde os indígenas do Brasil, os indígenas da Mesoamérica, né, como os incas, maias, astecas, e também os indígenas norte-americanos. Inclusive, a varíola foi usada como arma biológica pelos colonizadores, tanto os ingleses lá na América do Norte, quanto os portugueses no Brasil. A gente tem coisa do cobertor de varíola. Quando se queria dizimar uma população indígena, davam-se cobertores que foram usados por pessoas com varíola para os indígenas. Nossa. Isso acabava com a população, né? E depois os escravizados, eles também tiveram muitos surtos de varíola. A varíola era uma doença muito comum entre os escravizados no Brasil, né? Então a gente teve a varíola, foi uma grande epidemia. Depois você tem a epidemia
uma grande epidemia foi a epidemia de febre amarela no século XIX, que eu citei aqui, né? Tem aqui, eu vou pegar um documento, vocês não vão ver bem, mas é Epidemias que Graçaram o Brasil, de 1830 a 1870, escrita pelo Dr. José Pereira Rego, que foi um dos nossos primeiros higienistas, sanitaristas, né? Lá no século XIX. Você tem também aí a famosa gripe espanhola, né? Que foi, talvez seja a epidemia que a gente possa mais fazer comparações com ontem e hoje. E, claro, tem outras epidemias que nós tivemos de meningite na década de 70, e a gente não pode esquecer da dengue, né? Que é uma epidemia também que nos assola até hoje. O que acontece? Vamos pensar, então, numa... a grande pandemia que tem. Claro, a febre amarela foi uma pandemia, o cólera no século XIX. Mas a gripe espanhola foi uma pandemia em 1918, aconteceu em 1918, e que afetou muito, sobretudo, o Rio de Janeiro, e tem muitas similaridades com o que a gente está vivendo hoje. Vamos lá. Para começar, a gripe espanhola ela é uma variação da nossa gripe, da H1N1. Então, ela surgiu em 1918. Na verdade, vamos começar aí com a primeira similaridade com o que a gente tem hoje. Chamar de gripe espanhola é um preconceito enorme, assim como é um preconceito enorme falar que o Covid-19 é doença chinesa, né? A gripe espanhola não começou na Espanha, para começar por aí. Ela começou provavelmente nos Estados Unidos. Existe ainda alguma controvérsia sobre isso, mas os historiadores quase todos creem, primeiro caso registrado nos Estados Unidos, o paciente zero. Só que estava no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, os países em guerra não noticiavam que estavam sofrendo uma epidemia. Então, os países que estavam em guerra, na guerra, não noticiavam isso. Né? Para quê? Porque imagina se o seu inimigo sabe que você está com a sua população debilitada, seus soldados debilitados por conta de uma doença. Isso vai fazer com que você pareça fraco perante o seu inimigo. Né? Então, como estratégia de guerra, ninguém revelava que estava sofrendo essa doença nos seus países. Mas a Espanha ela estava numa posição neutra na guerra. E a imprensa espanhola era livre. Então, a imprensa espanhola começou a noticiar casos de camponeses na Espanha que estavam morrendo com uma gripe. Né? A gripe estava matando muito. Né? Então, por isso, por conta do noticiamento, das notícias, né, que vinham da Espanha, o mundo começou a chamar a gripe de gripe espanhola, dançarina, uma série de nomes. E ela chegou no Brasil num navio chamado Demerara, que veio de Liverpool. Né? E quando ela chegou no Brasil, as pessoas menosprezaram a doença. É só uma gripezinha. E foi exatamente isso que aconteceu. É uma gripezinha, vai passar, ninguém vai pegar, não vai acontecer nada com ninguém. Só dá em velho. Tanto que um apelido muito feio da gripe espanhola no Brasil foi limpa-velhos. Né? Porque matava os idosos. Né? Mas acontece que ela mata. O que aconteceu? Começou com isso, todo mundo brincava, muito humor nas revistas. Né? E depois, quando a doença começou a matar mais gente, a coisa ficou calamitosa. Né? Ficou séria e teve uma série de problemas, né, com o país. Então, o que acontece? Começou a se ter recomendação do governo para se ficar em casa, mas as pessoas não podiam ficar em casa porque elas precisavam trabalhar, os patrões não liberavam essas pessoas do trabalho. Então, muita gente pegou a gripe espanhola porque precisava trabalhar, tá? A começar por aí. A gripe espanhola, então, criou um problema muito grave de saúde pública no Brasil. A gente não tinha hospitais suficientes para isso, não tinha um sistema de saúde como o SUS é hoje. Né? Então, começou a se ter um caos na saúde, né? Se procurar soluções sem se saber as soluções.
Até o presidente eleito na época, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. O Rodrigues Alves, que curiosamente foi o presidente anterior. Esse era uma nova eleição dele, né? O Rodrigues Alves foi o presidente na época que o Oswaldo Cruz fez toda a higienização do Rio de Janeiro, aquela coisa de acabar com os cortiços, de limpeza, de higiene pública no Rio de Janeiro, né? Que culminou na revolta da vacina. O presidente era o Rodrigues Alves, que vacinou a população à força, né, durante 1904, se eu não me engano. Agora, em 1918, que ele tentou a reeleição, a eleição novamente se elegeu, ele morreu antes de tomar posse, né? Morreu de gripe espanhola. Então, para ver como ficou a comoção na época, né? Como se atingiu. A gripe espanhola, o Rio de Janeiro tinha 1 milhão de habitantes, a cidade do Rio de Janeiro. Foram contaminados 600 mil pessoas. Nossa. 60% da população do Rio de Janeiro pegou gripe espanhola. Morreram 15 mil pessoas. No mundo todo, 2% da população mundial 2% da população mundial morreu de gripe espanhola, para se ter uma ideia do tamanho disso, né? Então, como eu falei para vocês, teve desabastecimento, né? As pessoas tinham dificuldade de achar o que comer, panos eram pretos colocados na janela das pessoas para saber que ali tinham doentes, né, da gripe espanhola, para que alguém colocasse comida para eles, né? As pessoas, quando vinha gente para recolher cadáveres, às vezes se gritava de dentro das casas: aqui tem um também, aqui tem um. Ou seja, era um cenário de apocalipse também, né? Como eu disse, faltou coveiros e tudo. E o que acontece? Como eu disse, do desabastecimento. Se hoje faltar o álcool-gel, faltou limão e faltou galinha, né? Por quê? Quais eram os remédios que tinham? Gripe não tinha cura, né? Até hoje não tem. Você tem vacina, mas você não tem uma cura para a gripe. Você trata os sintomas, né? Então, o que acontece? Se achava que curava a canja de galinha, né? Bebidas feitas à base de limão, e se surgiu uma fake news, né, também, não foi bem uma fake news essa, mas se surgiu que a quina, né, que curava a malária, também curaria a gripe espanhola. O que acontece, então, nesse momento? Você tem a quina e as pessoas começam a tomar a quina, e canja de... É nesse momento que no Brasil começa a se fabricar água tônica. A água tônica era uma bebida feita à base de quinino, né, que é o que cura a malária. Então, a água tônica, nesse momento, começa a ser fabricada pela Antártica, né, do Guaraná Antártica, né? Então, a água tônica surge no Brasil nesse momento. E muitos dizem, a Sociedade Brasileira da Cachaça diz que a caipirinha surgiu justamente na gripe espanhola, porque as pessoas tinham o hábito de beber cachaça, mel e limão para curar a gripe, né? Na verdade, isso é uma controvérsia. Existem outros historiadores que colocam o surgimento da caipirinha em outros momentos anteriores, né? Mas o fato é que ficou no imaginário social brasileiro isso, né? Que a caipirinha surgiu nesse momento. Se bebia muita caipirinha para curar a gripe. Não façam isso contra a Covid-19. Isso não existe nada que comprove que isso é eficaz, né? Nem muito menos a quina, tá? Então, o que acontece? O limão ficou muito caro, né? Você anunciava todo tipo de remédio contra a gripe espanhola. Até a emulsão de Scott, que existe até hoje, né? O óleo de fígado de bacalhau, tinha anúncios dizendo que curava a gripe espanhola. Então, essa coisa de aparecer remédios milagrosos, né? E carestia de alguns, o sumiço das prateleiras de alguns produtos, né? E também as fake news, né? As fake news existem, sempre que existe alguma coisa, existem boatos. 2 fake news foram muito importantes nesse momento. A primeira fake news é a de que o culpado da gripe espanhola eram os alemães, né? Os alemães eram os grandes vilões, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, acusaram os alemães de, com os seus submarinos, jogarem cápsulas, né, tipo, jogarem
nos litorais dos países, as pessoas pegavam aquilo, abriam, né? E então ficavam com gripe espanhola. Né? Claro que é uma grande mentira, isso não aconteceu, é uma grande invenção. E uma segunda fake news que foi bem carioca é a do chá da meia-noite. Que o que acontecia? Aconteceu um boato, começou a acontecer um boato, de que a Santa Casa de Misericórdia, que estava com muitos doentes, quando chegava a meia-noite, os enfermeiros passavam dando um chá para os doentes que estavam mais moribundos, né? Mais próximos da morte. E no dia seguinte eles apareciam mortos e então trocava os doentes, né? Para abrir leitos, né, para o hospital. Esse boato foi tão forte que quando a gripe espanhola ela foi muito rápida, né? Assim, assim como ela surgiu em março, em novembro ela já acabou. O surto foi muito rápido, muitos mortos por um espaço muito curto de tempo. Mas em 1919, então, no Carnaval de 1919, vários carros alegóricos remetendo à doença, inclusive era uma xícara de chá gigantesca escrita chá da meia-noite. Por conta dessa coisa da Santa Casa de Misericórdia. Então, nós tivemos muitas coisas próximas, né? O desespero da população, o pânico, o desabastecimento, você não ficar em casa porque tinha que trabalhar, né? Gente mandando ficar em casa, gente mandando não ficar em casa, fake news, né? Tudo isso aconteceu, né? Uso político, claro, né? Da doença, né? Então, tudo isso aconteceu durante a gripe espanhola também, né? Poxa, beleza, muito bom mesmo. Foi bom você falar e bater esse papo contigo hoje de manhã e a gente pensar, né, as semelhanças e diferenças, afastamentos. De uma forma geral, a gente pode dizer que não é complicado lidar com pandemias, né? Não é algo novo, isso acho que é muito importante, ficou assim bem marcado na sua fala. A história tem mostrado isso, não é algo novo, é algo que a gente sempre está passando, a humanidade tem passado. A forma também pela qual a gente reage também, tá? Estamos reagindo ao coronavírus, também não é novo, né? A história mostra que a gente tem essa problemática aí que você mostrou, de recorrer à fé, achar que é castigo divino, ouvir pessoas dizendo que é castigo divino por causa do carnaval, que Deus está punindo a nação, procurar o culpado, não é novo, é humano. Uso político, não é novo, é humano. Fake news, não é novo, é humano, né? Agora, para encerrar, a gente está com o nosso tempo já apertado, eu queria que você deixasse uma palavra rapidinho aí para todo mundo aí, que está passando por esse período de isolamento social, para essa geração do século XX e XXI, né? Essa questão do isolamento é algo novo, né? Diferente das outras epidemias que nós passamos, o mundo não estava tão conectado como está hoje. Isso. Hoje ele está tão conectado, ele está tão ligado de várias formas, ou seja, por meio de internet, ou seja, por meio humano, que a gente viaja o tempo todo, as pessoas estão trocando muitas informações, e a gente se acostumou muito com isso, com essa interligação de pessoas, e agora temos que estar nesse período de isolamento. E muitas pessoas estão adoecendo até, não por causa da doença em si, por causa do coronavírus, mas por causa do isolamento social, dos males que isso traz. Queria que você deixasse uma rápida palavra, sugestão para enfrentar esse isolamento, o que as pessoas podem fazer para amenizar aí esse problema, já que é necessário fazer o isolamento, né? Se é necessário, como fazê-lo? Isso. Bom, Júlio, vamos lá. Tem uma coisa que a história mostra para a gente, é que as epidemias existem desde que a humanidade existe, e uma coisa que é importantíssima para a gente, isso aconteceu e nós sobrevivemos, você já vai passar, tá? Vai passar, vai acabar, nós vamos ficar bem depois que tudo isso passar. É a primeira coisa. A segunda, uma coisa que nós temos hoje, nós não tivemos durante o decorrer da história, a medicina tão adiantada como ela é hoje, né? Então, a medicina tem respostas rápidas para as coisas. Hoje a gente não tem uma cura da Covid-19, mas essa cura vai acontecer, né? Nós vamos passar por isso bem. A medicina vai encontrar soluções para isso. Hoje nós temos um mundo conectado, onde as informações científicas também circulam mais rápido, nós temos mais conforto, nós temos condições de ficar em casa, boa parte de nós tem, né, de uma forma ou de outra, ficar em casa e se proteger. Então, o que eu digo para vocês é, se tranquilizem,
procurem coisas boas para fazer, leiam o que vocês gostam de ler, aproveitem esse tempo para ler, para refletir sobre a vida, para pensar, para meditar, né, sobre coisas importantes da vida, pegar seus projetos que vocês têm e por conta do dia corrido, do trabalho, nunca tiveram a oportunidade de fazer, aproveitem essa chance agora para fazer isso. Conversem com os amigos pela internet, enfim, ficar, não é o fim do mundo ficar em quarentena. Sempre ouçam as autoridades de saúde pública, né? Limpem sempre com água e sabão, álcool gel, e é isso, gente. A gente vai passar por isso bem, e daqui a um tempo a gente vai contar isso como uma história do que a gente viveu. Obrigado, Júlio, pela oportunidade, obrigado a todos aí. Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Muito bom, Silvio. Queremos agradecer. O professor Silvio é professor de História lá da Universidade Federal Fluminense, campus Santo Antônio de Pádua. Bateu esse papo aí belíssimo com a gente. Muito obrigado. E eu quero pedir para você, se inscreva no nosso canal aí, curte esse vídeo, compartilha para disseminar a informação de fonte confiável para todas as pessoas. Muito obrigado por estar com vocês. Até a próxima. Obrigado, Silvio. Ok, Júlio. Obrigado a você. Obrigado a todos aí. Um abraço a todos.